Tem uma turma aí, Recording is séria, a on. gente Eu já vi que quem falta a conversão sou eu mesmo. Fábio chega até a sonhar no mistério. Essa última frase ficou gravada, mas tudo bem, depois eu apago. Essa última frase aí, dizendo que quem falta conversão sou eu mesmo, eu acho que ficou gravada. A gente tira depois. Mas o fermento da turma mesmo é pH, viu, pastor? Não entendi? O fermento da turma é pH, ele que leveda toda a massa. Ele ainda não chegou, né? pH. Tá bom. Muito boa essa, gostei. Deixa eu verificar aqui se está gravando direitinho. Apenas, tá, já estamos gravando. E essa é a tela que a gente vai trabalhar hoje. É um capítulo aqui, 22 do livro do... Deixa eu ver o nome dele aqui. Peraí, só um instantinho. Estão vendo aí? A gente está conversando sobre os verbos fracos, né? E vocês estão me escutando direitinho, né? Vocês fizeram a lição, né? Acho que para entregar hoje ainda, sobre a questão dos verbos fracos, né? Então, como é que a gente classifica os verbos fracos, né? As várias classes de verbos fracos foram expostas numa lição anterior. Eu tenho a lição aqui e a gente vai pegar essa aqui que já está classificada aqui, então não há. A gente lembra, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Ok. Esse aqui eu tenho aqui também, deixa eu... Não, apertei o botão errado. Não é F12, é F11, que aí fica a tela toda, né? Queria tirar isso aqui, conseguindo. Bom, esse aqui eu coloquei para vocês lá na plataforma, correto? Coloquei como auxiliar. Mas ele, na verdade, o que ele... Aquilo que a gente viu como... a gente viu através da lição. Quem fez a lição viu que, na verdade, o que isso aqui faz é fazer um sumário, um resumo daquilo que a lição do Paulo Mendes faz. Paulo Mendes vai pondo ponto a ponto, né, vai te trabalhando. Então, vamos pegar aqui, deixa eu abrir aqui, tá vendo bem? Essa é a do Gusso. Estudamos até aqui a maneira de traduzir e as formas do verbo forte. Agora passaremos a verificar as características do verbo fraco, que possui na raiz letras consideradas fracas, como as guturais, Aleph, Ain, Re, Het, e as não guturais, Vav, Yud, Resh, nem sempre, Resh, às vezes é verbo forte, é um pouco raro você ver o Resh, eu não me lembro de nenhum verbo, e num sim, mas o Resh eu nunca tinha visto. Além daqueles com a segunda e a terceira letra iguais, fracas ou não. Então, quando você tem duas letras na raiz que são iguais, isso é chamado de verbo geminado, onde existem gêmeos. Ok? Geminado. Rapaz, esse cappuccino tá bom, hein? Desculpem. O verbo fraco aparece em 3 categorias diferentes, classificados de forma geral, como verbos guturais, verbos contratos
ou assimilantes e verbos quiescentes. Tá? Estas classificações aqui, gente, é mais para ajudar, mas não faz muita diferença na hora de você traduzir. Isso aqui é um verbo quiescente, isso aqui é um verbo contrato. A não ser que você esteja fazendo um trabalho muito aprofundado, cujo escopo entenda seja sobre a dinâmica da língua hebraica. Fora isso, só quem quer mesmo se aperfeiçoar no hebraico é que vai pegar essas diferenças. O tipo de curso que nós temos aqui é um curso instrumental. Então, o que nós queremos é instrumentalizar o aluno para que ele consiga ter acesso aos originais, claro que sempre com alguma dificuldade, mas não é para torná-lo um expert em hebraico ou grego, porque não é possível isso. Quer dizer, é possível vocês se tornarem expertos, mas não é possível no tempo que nós temos e no tipo de curso que nós fazemos, infelizmente, né? Então, não é um curso de línguas onde você vai ter que se aprofundar e tal. Então, depois, isso aqui tem uma importância, eu vou mostrar qual é, deixa eu ver se eu consigo fazer download. Tá, espera um pouquinho só, deixa eu só voltar a tela inteira, a tela, né, característica depois, F11, isso. Deixa eu abrir aqui esse nosso auxiliar aqui, onde é que está? Aqui, para a gente poder trabalhar também aqui. Só para deixar a gente com as coisas boas aqui para trabalhar. Então, vamos lá. O verbo, qual é o verbo usado? São dois verbos, a gente viu isso na semana passada. Bom, depois eu falo. Deixa o pessoal terminar de chegar e a gente conversa. Existem dois verbos que são considerados paradigmas em hebraico. Vocês lembram que a gente conversou sobre isso a semana passada? Ou não lembram? Quais são os dois verbos considerados paradigmas ou modelos sobre os quais o hebraico faz as modificações e cria os nomes das categorias gramaticais? Vocês se lembram? Como é que a gente diz um nome de um tempo em hebraico? Diz o nome de um tempo. Catal. Oi? Catal. Catal, esse é o verbo. Cal, e esse é o outro verbo. Cal é um verbo e catal é outro verbo. Na verdade, o cal é uma simplificação do verbo. Vocês lembram qual é o verbo que equivale ao cal? Vamos lá. O judeu, ele criou... Paal, exatamente. Então, pegando aqui, cadê o Ain? Paal. Está aqui, né? Paal e cal. Catal, na verdade é catal. Esqueci de dar o enter aqui. Pegando esses dois verbos aqui, estou aqui só para facilitar, dá para escrever aqui também, mas é melhor escrever lá e depois copiar para cá. Deixe-me botar aqui, ajustar, ficar num tamanho bom, e aumentar aqui o tamanho do... Ficou bom de ver? Outra coisa que a gente pode fazer, usando isso aqui, é mudar isso aqui para Times New Roman, que fica mais parecido com a maneira como a gente está estudando. Então, nós temos aqui duas raízes.
E isso aqui não são verbos, são raízes verbais, porque seriam verbos, na nossa maneira, no hebraico clássico, a gente usa os sinais massoréticos. Então, se eles estivessem com sinais massoréticos, a gente ia dizer o verbo e aí ele estaria em um determinado número, pessoa e tudo isso. Então, nesse caso aqui, a gente, quando vai nomear esse verbo aqui, que a gente chama de paal, na verdade, a gente deveria dizer P-Ein Lamed. Por quê? É a partir daqui que você cria várias categorias de verbos. Então, você tem o verbo no paal, ou cal, que é o mais simples, que é o primeiro caso. Qual é o passivo do cal, ou do paal? Nifal. Nifal. Então, vocês percebam que, na verdade, o que ele faz é usar essa raiz, acrescentando prefixos ou sufixos, ou modificando essa raiz, de acordo com os Benyamin. Benyamin. O que são Benyamin? São os troncos verbais, ou os graus verbais, aquele negócio que nós vimos na outra aula, que é o Cal, Nifal, Piel, Pual, Ritpael, Ifil e Ofal, que são os sete troncos verbais clássicos. Existem outros, menos usados, que vão aparecer aqui e ali, mas é um caso, dois e tal, e aí, cara, não tem cabeça que decore, a não ser aquele judeu que viveu a vida inteira estudando o assunto. Você chegar para um judeu na rua tal, e falar, escuta, o que é para explica para mim o que é piel. Ele vai dizer... É mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente fala perfeitamente. A gente fala a nossa língua tranquilamente e tal. Eu chego para você e falo, tranquilamente, qual é a classe gramatical de tranquilamente? Qual é? Estão percebendo? Se você chegar para um judeu na rua e fizer essa mesma pergunta, dizendo o que é piel, ele... Por quê? Porque ele aprende a falar, ele aprende uma gramática básica, mas esse tipo de gramática que nós estudamos, ela é necessária para a gente aprofundar um pouquinho mais o significado da tradução. Então, note, nós não aprendemos hebraico para falar hebraico, nem para nos comunicar com hebreus. Nós aprendemos o hebraico clássico, que não é o hebraico moderno, embora os dois sejam muito parecidos, mas é diferente do hebraico moderno. O hebraico moderno simplifica as coisas e tal. Acontece que a gente vai ler um texto clássico, a gente vai ler o Tanakh, como eles chamam, né? Que é a Torá, Torá, Nebiim, Ketuvim, que são a lei, os profetas e os escritos. Esse é o nosso documento base. A partir daí, a gente já tem ótimas traduções. Então, a gente não precisa só traduzir o texto. A gente vai fazer uma tradução literal e vai fazer um trabalho em cima, entendendo as profundidades e tal. E aí a gente precisa saber o que é piel, nifal, não sei lá. O judeu comum não precisa saber disso. Ele fala. Porque para ele é um negócio que ele aprendeu pela prática. Deu para entender? Por isso que para nós o nosso hebraico é mais difícil de estudar. Se vocês fizessem um curso de hebraico para falar, 3 meses, 4 meses, já estão se comunicando. Porque é que nem aquele cursinho de inglês. Como é que você faz, cumprimenta uma pessoa? Como é que você pergunta o nome? Como é que você pede comida no restaurante? Como é que você pergunta onde é o banheiro? Como é que você pergunta informações para chegar num determinado lugar? As lições são dadas para você já começar a praticar a língua nas coisas básicas. Aqui não. Aqui a gente vai aprendendo o básico, mas chega uma hora que não tem jeito. Chega no 4. No hebraico 4 é o que nós estamos fazendo. Nós vamos ter que estudar coisas que são mais difíceis de aprender. Acabou, não tem jeito. Vamos lá, então. O Paal, então, é usado, ou P-A-I-N, Lamed, perdão, P-A-I-N, Lamed, ele é usado para você descobrir que tipo de coisas. Bom, em primeiro lugar, para descobrir
os troncos verbais. Em segundo lugar, para você descobrir quais são os verbos fracos. Por quê? Porque o verbo forte usa o catal como modelo. Note, essas 3 letras aqui, no caso aqui, olha, você tem as 3 letras, mas uma delas é um ein, é uma gutural. Então, essa raiz, P, ein, lamed, estou pondo aleph no lugar, P, ein, lamed, é usada também para identificar os verbos fracos. Por quê? Porque o verbo forte, eles viram, não dá para identificar com esse aqui. Esse é um verbo fraco. Este verbo aqui seria o quê? Qual é o nome deste verbo fraco? Onde é que está a letra fraca? Está no ein. Está no ein. Letra ein. Ai, como é que nós chamaríamos esse verbo fraco aqui? É aquele negócio de P não sei o quê? Isso, exatamente. Esse é Sem um ein. Sem Esse aquela é um- tabelinha fica difícil. Então, não, mas olha só, eu estou querendo dar uma dica para vocês fazerem isso de memória. A letra que está na segunda posição é o ein. Então, ele é um ein, ou um ein gutural, porque é estranho você falar ein. Ele é um ein gutural, quer dizer, tem uma letra gutural no lugar do ein, ou ele é um 2 gutural, ou um 2 ein. Note, este mesmo verbo pode ter vários nomes. Ok? Você vai encontrar, inclusive, outro dia eu encontrei e falei, gente, eu nunca tinha visto isso. Olha, esse é um verbo ein. Falei, cara, eu nunca tinha visto isso, mas tem gramática que usa. Porque no lugar do ein, que é a segunda letra, ele tem um ein. Olha, mas então ele é sim, porque ele é o modelo. Ele pode ser o Google disse, isso é difícil, eu não sei mesmo. Boa, legal isso. Pena que não dá para gravar essas respostas do Google, tá bom. Se a gutural estivesse na segunda letra, nós chamaríamos de Ai cultural. P gutural. Ah. Note, quando está na segunda letra é Na A primeira, né? Na gutural. segunda é ai. Isso. Na primeira letra é P gutural. Na segunda letra, Ein gutural. Na terceira letra, Lamed gutural. Aí é que Ou vem... também pode ser, professor, pode falar. pode ser um gutural, 2 gutural e 3 gutural. Exatamente. Você pegou a coisa. E eu estava mostrando para vocês aqui, deixa eu achar aqui onde está. Eu estava mostrando para vocês... Eu acho que eu deixei de mostrar, mas tá bom. Então, é aqui mesmo onde eu estou, perdão. Olha só, nós estávamos vendo... Perdão, aqui. Né? Olha aqui ele dizendo, olha, a classificação geral pode ser verbos guturais. Então, quando são guturais, você usa P gutural, Ein gutural, Lamed gutural. Seja gutural que for. Ok? Bom, e os verbos contratos ou assimilantes? São aqueles que têm na raiz um yud ou um vav. Por quê? Porque o yud e o vav são usadas muitas vezes como mães de leitura. O yud tem afinidade com a letra E, com o som do E e com o som do I. E o vav tem afinidade com o som do O e o som do U. Notem que para formar essas vogais a gente usa tanto o yud quanto o da. Então, o que acontece com os verbos contratos ou assimilante? Essa letra que é o vav ou o yud some conforme ela vai sendo usada. E aí o verbo fica sobrando só 2 letras. Que esse é difícil de descobrir o que está acontecendo. O que aconteceu? Qual é a raiz desse verbo? Esse é o complicado na hora da leitura. Não é assim?
Mas aí, para isso que serve a gente saber que são contratos ou assimilantes. E os verbos quiescentes, normalmente, são aqueles cujo ein tem um aleph no lugar, porque o aleph ele é quiescente, ele fica sem som nenhum. E ao ficar sem som nenhum, ele esvai, quer dizer, ele some da conjugação. O aleph não tem som. O aleph é só uma respiração. O ain também pode ser quiescente, às vezes. Então, por isso que ele está falando. Então, olha aqui, os verbos guturais. Né? O P gutural, que é um gutural. Aqui, o que acontece com o P gutural? Né? Ele explica aqui. O AIN gutural, que é quando a gutural fica na segunda letra. Ó, aqui. E aqui, olha, o Aleph, isso aqui também é quiescente. Percebeu? Por que aquela classificação nos três, ela complica, em vez de ajudar? Porque ela mistura. Eu estava conversando com o professor de hebraico, eu falei, mas esse não é um verbo quiescente? Ele falou, eu detesto essa maneira ocidental de estudar o assunto. Aí eu já entendi tudo que ele queria dizer. Por quê? Porque o mesmo verbo pode ser quiescente e pode ser gutural. Caramba, então não esquece. Dois nomes para a mesma coisa, para que isso ajuda? Não ajuda em nada, mas tudo bem. Ó, observação. A letra resh, mesmo não sendo gutural, é considerada assim. Portanto, verbos com esta letra na raiz devem ser tratados como verbos guturais e seguem o seu modelo. Por exemplo, o verbo barak, normalmente é quando ele aparece no meio, porque o resh, no final, ele tem um som assim, meller, né? Quando ele aparece aqui no meio, ele vira barak. Não é barak, é barak. Ele fica mais suave. E aí ele vira gutural. Essa que é a questão. Tá? Por isso, meller. Não. Meller, melek. Vamos pegar outro aqui. Davar. Davar não é considerado fraco. Por quê? Porque o resh está na última letra, e na última letra ele não é gutural. Ele só é gutural quando ele está no meio. Essas pegadinhas assim que a gente... Isso eu descobri estudando para essa lição. Porque eu falei, caramba, resh é ou não é gutural? Tem hora que ele é e tem hora que não é. Eu vou, tá aqui. O resh é gutural quando ele enfraquece um pouquinho. Pronto. Entendi. Acontece que para eu fazer essa pergunta, eu estudo hebraico há 30 anos. Claro que tem um intervalo aí que eu fiquei sem pegar o hebraico, esqueci quase tudo. Então, tive que pegar novamente. Legal. Mas, caramba, eu estou há muito tempo estudando e só agora que me surgiu essa dúvida. Então, vamos lá. Ou me surgiu no passado e eu não consegui responder, eu esqueci. Vamos embora. Tá bom. O lamet gutural é a terceira letra que tem uma gutural. Ok? Tá aqui, olha. Aí você tem, dentre as guturais, você tem o P-Aleph, porque o Aleph é especial, ele torna, né? Olha aqui, ó, o P-Aleph é considerado uma subclasse do verbo P gutural e segue um modelo próprio quando está no incompleto do cal. Nas demais formas, é conjugado como modelo P gutural. Caramba, se tiver que decorar essas regras todas, cara, eu estou perdido. Vocês concordam comigo? Eu não consigo lembrar de tudo isso aqui. Eu estudo isso há muito tempo. E eu estou dando aula para vocês. Então, peraí. Eu não posso exigir que vocês também façam isso. Não tem jeito. Mas o nosso problema é outro. O nosso problema não é saber as regrinhas. Ó, os contratos ou assimilantes aqui, olha. Você tem o num, que ele tem essa característica de ser assimilado, o num, né, o penum, o duplo ain, que é aquele geminado que eu falei para vocês. Então, ele assimila. Normalmente, quando você tem um duplo ain, lembra, quando você encontra uma letra que não é Begad Kefat, com Dagesh, como é que você translitera isso?
Ou em duas letras. Exato. Então, olha o que aconteceu. Quando você tem um verbo que tem duas letras iguais, o que o hebraico faz? E bota o dagueche. Então, ele contrai ou assimila. Perceberam por que é contrato ou assimilante? Olha só, essa classificação é utilizada para os verbos que possuem duas consoantes iguais, fracas ou não. Na segunda e terceira posição da raiz, não na primeira. Tá? Porque na primeira não vai, dificilmente vai acontecer. Então, por exemplo, o verbo galau possui dois lamedes. A característica principal desse tipo de verbo é a contração ou desaparecimento de uma das consoantes duplas. Veja, por exemplo, savav. Se ele não fosse fraco, ao aparecer na forma da terceira pessoa do comum do cal, completo no plural, deveria ser escrito assim, savavu. Savavu. Ó, savavu. Só que esse chevazinho aqui, ó, deixa eu ver se eu aumento aqui, ó. Esse chevazinho aqui, ele não tem som. Um cheva mudo. Então, o judeu fala chavu. Acabou. E bota um dagueche. Ó, chabu. Porque dois vezes, né, veites, juntos viram um beit, ou bet. Então, esse verbo vira sabu. Percebeu por que ele é considerado fraco? Porque existe, isso é uma questão de lógica. É o que a gente faz, por exemplo, quando a gente escreve, né? Você escreve, como é que vocês leem isso aqui? Geralmente lê junto, né? Pois é. Com o som de Z. Note, quando você vai explicar isso para um estrangeiro, pois é, meu amigo, tá. O que você falou? Pois é, não sei por que, pois é. Pois é um verbo mais uma conjunção, e uma conjunção explicativa. Ninguém pensa isso na hora de falar, pois é, cara. Você pensa nisso? Vou usar para expressar o que eu vou dizer agora uma conjunção explicativa mais o verbo ser na terceira pessoa do presente do indicativo ativo. Você pensa tudo isso para dizer pois é? Só que ao fazer a análise dessa palavra, você vai ter que fazer esse raciocínio. Essa que é a questão. Nós estamos na posição não de quem vai falar. Quem vai falar, vai falar. Saiu meio errado, não tem problema. Oh, gente, a gente gostamos disso. Alguém deixou de entender? Está errado, mas alguém deixou de entender? Todo mundo entendeu o que você quis dizer. Só que vamos fazer um trabalho acadêmico e você escrever. Pois a gente gostamos disso. Cara, acabou. Se era entrevista para emprego, a gente perdemos. Né? A gente não fomos escolhidos. Porque a gente é um coletivo. Aí explica o que está errado. Porque a gente é um coletivo, e sendo coletivo, ele vai para a terceira pessoa. E os verbos que estão concordando com esse coletivo tem que estar na terceira pessoa. A gente é, a gente foi, a gente perdeu. E é singular. Embora seja um coletivo, é singular. Então você não pode usar com a primeira pessoa do plural. Aí é explicação. Para fazer a explicação, você tem que pensar gramaticalmente. O que eu quero ensinar para vocês no hebraico e no grego é pensar gramaticalmente. Ok? Então vamos lá. Para a gente poder, essa coisa toda aqui,
Os verbos quiescentes são classificados como quiescentes os verbos fracos, que possuem na raiz uma letra que originalmente, não na forma atual, era muda. Como é que eu vou saber originalmente, cara? Originalmente era na época que o hebraico era falado no proto-hebraico. Entendeu? Como é que eu vou saber que originalmente? Mas está aqui, vocálica ou sujeita a silenciar-se, caso do Aleph, transformando-se em vogal. As letras que podem aparecer nessas condições são as seguintes: Vav, que pode virar O ou U, Yud, que pode virar I ou E, porque tem o Serei Yud, que é um E alongado, é um ditongo, em qualquer posição da raiz. E o Aleph, na última letra, em alguns poucos casos, na primeira posição. Cara, é bacana, é legal saber tudo isso. Mas, então quais são? É o Peyut. Essa aqui é uma das mais abundantes, que mais aparece é o Peyut. E o Pevav. Tá? Tem o Ainut, tem o Pevav e tem o Ainvav. A essa altura, quando eu falo Ainvav, você automaticamente já pensa, o Vav está na primeira posição. Ou na segunda posição, nesse caso é segundo. Se eu falo Lamed Vav, está na terceira. Aos poucos a gente vai... Acontece que esse capítulo aqui que eu passei para vocês, ele tem aqui um negócio precioso. Lá no finalzinho, duvido que alguém tenha lido até o final. Peguei vocês, hein? Não vale nota, duvido que tenham lido até o final. Tem um exercício e uma correção? Não, é que eu coloquei junto o Paulo Mendes, que é para vocês fazerem o exercício e me entregar, e um outro para para ajudar, que é esse aqui. E eu estou aqui fazendo uma aposta. Quem leu esse segundo do Gusso até o final? Porque eu dancei que eu fiz no livro. Hã? Não, eu dancei porque eu fiz no livro. Não, na verdade, não dançou. Isso é o que eu pedi. Mas eu pedi lá no exercício a leitura do Gusso. E ao entregar o trabalho, eu estou entendendo que era para vocês lerem o Gusso. Mas, sinceramente, eu sei que não nem sempre. O tempo é pouco. Você vai usar para fazer o exercício. Tá, mas agora eu estou mostrando para vocês a importância. Por que eu coloquei isso aqui? Porque essas dicas aqui são maravilhosas, cara. Essas dicas são fantásticas. Olha só. 4 regras básicas podem ajudar a descobrir a raiz de um verbo fraco quando você está lendo no texto. Ok? Modificado ao ser conjugado. Porque o que acontece com o verbo fraco? Em geral, como ele aparece no dicionário, a terceira pessoa do masculino singular segue o modelo com as 3 letras. Em geral, alguns não. Enrosca quando ele começa a ser conjugado, ou quando vai para o ictol, ou quando vai para o piel, aí ele... Aquelas milhões de regras que não tem como a gente decorar. Então, essas observaçõezinhas aqui é o mapa da mina. Você pega um texto, aí você descobre quais são os substantivos. Aqui tem um verbo. Caraca, que verbo é esse? Primeira regra. Suprima todas as letras auxiliares. O que são as letras auxiliares? Os prefixos, sufixos, toda aquela penduricalho que vem junto com o verbo. Lembra? O verbo pode ser, vamos lá, verbo forte. Ele vem, antes dele pode vir uma vogal, uma conjunção, não, desculpe, uma conjunção, que é, no caso, vamos pôr na ordem certa, um artigo, uma preposição e uma conjunção.
Ele pode vir com o re, que é o artigo, ele pode vir com uma das conjunções que vem grudadas, que são 3. Lembra quais são? É o be, o le e o que. São as 3 possibilidades. E ele pode vir também com vav. Então, você pega e suprime isso. No final, normalmente, se ele está no catal, ele tem um sufixo. Você elimina o sufixo. Se após isso sobrarem 3 letras, estas formam a raiz do verbo. Lembra? Eu mostrei isso para vocês. A gente fez um exercício assim. Qual é a raiz desse verbo? Nos verbos fortes, cara, moleza. Você tira tudo que está pendurado, as 3 letras que sobraram são a raiz do verbo. Aí você quer saber o significado? Vai no dicionário e procura aquela raiz. Aí você vai trabalhar, aí você vai ter que interpretar todos esses penduricalhos, o que eles são. Se é primeira pessoa, segunda pessoa, se está no cal, se está no catal, se está no piel, no poal, tudo, isso tudo está ali. Então, a primeira regra. Tira tudo que está pendurado, se sobrar 3 letras, essa é a raiz. E esse verbo é forte. Tem verbo fraco que as 3 letras estão lá também. Se você der sorte de descobrir que sobraram 3 letras e uma delas é fraca, pô, mapa da Mini, encontrei um verbo fraco aqui. Ok? Se ao suprimir as letras auxiliares permanecerem apenas 2 letras da palavra, opa, tem 2 letras só. E agora? Tudo que eu tirei é característico de verbo. E agora? Né? Então, vamos lá. Adicione as consoantes num ou yud antes das que sobraram. Aí você vai verificar se existe aquele verbo. Ou ainda, yud ou vav entre as 2 conhecidas da raiz. Porque você vai estar verificando o seguinte. Normalmente, as que assimilam, as que somem, são aquelas que começam, que o P é yud ou nun. E aquelas que assimilam e viram 2 letras são aquelas que no meio está o yud ou o vav. Por exemplo, o verbo shuv, que é voltar, arrepender-se, ele tem um vav no meio. Na hora que ele vai ser conjugado, esse yud some em várias ocasiões. Sobrou 2 letras, você bota o nun ou yud no início. Não estou reconhecendo esse verbo. Tenta o yud ou vav no meio, entre as 2 conhecidas da raiz. Aí, ao invés de ficar procurando 200 raízes, sua busca vai se resumir, você vai no dicionário. Vamos dizer que a primeira letra seja um resh. Né? Então, você vai na letra resh. Descobre ali um resh que tem um yud e um vav no final. Um beit no final. Caramba, esse é o meu verbo. Está aqui. Você vai encontrar 1 ou 2 possibilidades que vai diminuir para você a possibilidade de você traduzir, descobrir. A raiz fica mais fácil de descobrir. Outra tentativa é colocar as consoantes re ou aleph no fim da palavra. Ou então reduplicar a segunda letra, resultando daí a raiz procurada. Estão percebendo o que ele fez aqui? Ele deu uma resumida em todas nas regras para você fazer o caminho contrário, que é o caminho mais difícil. Se eu tenho o verbo, a raiz, e eu pedir para você, conjugue este verbo na segunda pessoa masculino plural do iktol. Espera aí, vamos lá. Primeira coisa, como é que faz o iktol? Põe o yud. Como é que faz a segunda pessoa plural masculina do iktol? Se é masculina, tem o vav, tem o shurik no final. Então, põe o yud no início e o shurik, aí ficam aquelas 3 letras. Só que aí você tem que descobrir qual é a regra
quando começa com Yud, e a primeira letra é Yud. Quando tem dois Yuds, o Yud da raiz some, porque ele assimila, é um verbo fraco. Então, você consegue construir, a partir da raiz, as conjugações. Mas para que serve isso? Para exercício de gramática. O que eu quero não é fazer exercício de gramática. O que vocês precisam é pegar o texto bíblico e falar: este verbo é um verbo fraco, eu tenho que descobrir a raiz dele. E aí você vai fazer exegese disso. E aqui está a dica. São 4 regrinhas. Vamos lá. Se após a supressão das letras auxiliares restar apenas uma letra, deve-se acrescentar um nun ou yud na frente. Por quê? Porque, em geral, essas são os 2 casos em que a raiz some, ou um re no final. Às vezes, também tem um re no final, porque tem aqueles verbos que são duplamente fracos. Ele pode ser classificado como um P, num, e um lamed, re, ou um lamed gutural. Isso quer dizer que a primeira letra é um num e a última letra é um re ou um gutural, que é o re gutural. Então, ele vai ter as características das 2, do P, Yut, e do lamed gutural. E aí? Como é que eu misturo as 2 regras? Ele vai embrulhar tanto que ele vira uma letra só. Estão percebendo? Vamos tentar botar isso aqui em prática? Vamos pegar um texto aqui juntos, tentar identificar algumas coisas? Para ver se a gente descobre. Eu vou pegar um texto aqui, porque eu também eu tenho muita dificuldade de identificar os verbos guturais, os verbos fracos. E eu estava estudando para dar essa lição para vocês, eu falei, cara, eu nunca tinha visto isso aqui no Gusso, porque eu também, quando aluno, ao usar o Gusso, eu não li até o final. Eu fiz os exercícios e pronto, entreguei. Eu sei o que é ser aluno. Né? E eu não era bom aluno. Eu era bom aluno por uma sorte. Eu tenho a sorte de ter boa memória, de ter facilidade para a língua. Mas eu também fazia o mínimo, eu não ficava... Eu só comecei a ser bom aluno depois que eu saí da faculdade. Aí eu pego e vou fundo no negócio, estudo e gosto, porque aí eu vou pelo meu próprio interesse. Mas na faculdade, claro, uma ou outra matéria eu era apaixonado. Grego e hebraico eu realmente era apaixonado. Mas quando eu estudei, o meu professor de hebraico, ele não entrava nesses detalhes. Eu só comecei a me preocupar com essas coisas quando eu comecei a estudar hebraico na faculdade. Agora que eu estou fazendo o curso de hebraico avançado, isso tudo está fazendo falta. Então, eu estou pegando lá os antigos e correndo, porque eu fiz a prova e eu consegui entrar no nível C. E todo mundo que está lá comigo passou pelo nível A, nível B e chegou no nível C. Então, tem muita coisa que eu falo, caramba, mas de onde vem isso? Eu sei que isso eu já vi em algum lugar. Então, aí eu acerto ali, pego o assunto e vou trabalhar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui um texto em hebraico, tá? Aqui está em Ruth 2, a gente já estudou Ruth 2, vamos pegar Ruth 3. Vamos trabalhar com Ruth 3. Eu não fiz essa exegese antes, então eu estou mais ou menos na mesma situação que vocês. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Sinceramente, isso não é conversa de professor, não. Vamos fazer a primeira coisa. Como é que a gente faz quando a gente pega um texto para trabalhar? Tá? Eu não lembro dos... nós já estudamos isso, não estudamos? Acho que já. Acho que já. Vamos pegar a Ruth 4, então. Queremos dificultar. Vamos lá. Aqui. Então,
estou pegando esse texto pela primeira vez, não lembro, não estou com a Bíblia em português aberta, que eu posso também, usando esse sistema aqui do Logos, eu posso pôr as duas Bíblias lado a lado, isso me ajuda, né? Mas eu estou querendo pegar aqui do zero. Vamos pegar aqui, nós estamos com algum tempinho ainda, vamos trabalhar então. Como é que a gente faz aqui? Vamos fazer uma coisa? Uma dica boa é você já saber onde divide o texto, e tem uns sinaizinhos maçoréticos que ajudam a gente. O sinal maçorético que mostra para a gente, olha só onde é o meio desse texto, é aqui, ó. Aqui, essa é a palavra que está no meio. Tá vendo esse texto aqui mais... Ih, caramba, peraí. Fiz do jeito errado. Vamos fazer agora do jeito certo. Para aumentar o tamanho aqui. Então, vamos lá. Alguém lê para mim até aqui? Até essa palavra aqui? Eu estou usando o VAV aqui como divisor, tá? Aqui eu tenho uma frase, olha, tem um VAV aqui, tem outro VAV aqui, tem outro VAV aqui. Estes VAVs, normalmente, eles mostram uma frase. Aqui tem um último, tá vendo? Tá. E depois a gente vai ver. Então, vamos pegar aqui. Quem pode ler essas 3 primeiras palavras aqui para a gente? Vocês conseguem ler aqui? Pode ler, se errar, não tem problema, todo mundo erra. Vat alar achamar. Achar. Ok, quase. Começou bem, foi bem. Começou com a letra certa. As. Note, o VAV tem Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Isso aqui eu descobri esses dias que dá para fazer ó, tá aqui. F8, tá aqui. Cadê o... Não tá. Não tá funcionando o F9, será? Não. Que coisa. Tá bom. Não quer brincar? Vamos brincar. Vamos forçar a brincadeira aqui. Peraí. Tirar a exibição de leitura e vou fazer assim. Pronto. Aí eu ponho F8, ele vira uma canetinha e ele não fica se mexendo enquanto eu estou aqui. Então, aqui, ó. As, está fácil de traduzir, hein? As, alar, achar, então, uvoaz, alar, achar. Ok? Essa primeira palavra aqui é o quê? É Boaz. Boaz, boa. Essa aqui, ralar. Achar. Aqui parece ser um artigo, ok? Aqui parece ser um artigo. Essa aqui tem cara de verbo, ok? Se for verbo, que tipo de verbo é esse? Um verbo fraco. É um verbo fraco. De que tipo? P gutural. É um P gutural, e a última letra aqui me sugere um lamed gutural também, né?
Mas pode ser que a última letra aqui não seja do verbo, seja já da conjugação, que está aqui, ó. Esse kametz aqui embaixo, deixa eu tirar essa aqui. Esse kametz aqui embaixo e esse kametz com aleph no final pode ser um sinal de feminino. Então, primeiro, vamos ver que palavra é essa. Agora, eu estou contando com a ajuda do Logos. Aqui embaixo, bem aqui embaixo, né? Vocês estão vendo aí? Eu não consigo apontar, porque se eu tirar o mouse de lá, ele some. Tá vendo? Bem escrito, bem pequenininho ali, tá assim, vav, conjunção, e o verbo, e a palavra boaz, que é um substantivo próprio masculino, singular, absoluto. Então, e boaz, tem a tradução. Logos me ajuda nisso. Outro que te ajuda muito nisso é o Bible Hub. Você entra na internet e tem lá o texto, com as análises embaixo. Então, se você não tem o Logos, não se desespere. Pode usar o Bible Hub, inclusive para fazer tradução para mim. Tá? Isso você vai precisar fazer uma tradução para o professor de exegese. Ele não vai se importar se você usou algum auxílio desse tipo. Não vai, ele não vai exigir que você saiba hebraico na ponta da língua. Então vai lá para o Bible Hub, dá uma olhada lá. Agora, o que é importante? O que o Bible Hub te dá, cara, é o mínimo. Você tem que saber, tá? Lá está escrito que está no Piel, você tem que saber por quê, o que significa Piel. Aí você vai pegar no dicionário e vai ver aquela raiz no Piel, o que ela significa, para você poder traduzir, ok? Então, eboaz. A segunda nós achamos que é um verbo fraco, né? Nesse caso aqui, usando aquelas regrinhas, como é que verbo seria esse? Qual é a raiz que vocês acham que esse verbo tem? A raiz é essa mesmo. Aparentemente. Oi, Bianca. Seria um num, ein e zain. Você está aplicando uma das regras. Ok, nós temos duas possibilidades. Eu também não sei. Eu estou na dúvida aqui. Do mesmo jeito. Alguém disse, acho que foi o Luciano que disse? A raiz é essa mesmo. Foi o Wellington que disse que a raiz é essa mesma. E a Bianca está fazendo aqui uma tentativa de aplicar aquelas regras. Legal. Vamos ver agora, então. Vamos lá. Eu venho aqui, está aqui, olha. O verbo, a raiz é essa mesma. É um ralar. Não, arlar, porque o primeiro ain é mudo e o re, no final, tem um rzinho. Então, é alar, que significa subir, exaltar. Eu estava vendo outra palavra lá no final marcada. Eu estava olhando do lado final. Ah, tá, tudo bem. Então, lá a gente vai fazer a sua regrinha. Então. Estava marcado. Não, às vezes acontece. De fato, quando eu mexo aqui, ó, marca várias, porque são palavras correspondentes. Esse que é o problema. Ok, deixa eu tirar isso. Tem como tirar isso? Que isso não está ajudando nesse momento. Então, vou tirar aqui, ó, palavras correspondentes, e ele vai parar de fazer isso, ó. Tá vendo? Parou de fazer. Então, só aqui eu clicar é que ele vai dizer. Então, essa aqui, de fato, a raiz é ela mesma. Nesse caso, em que pessoa está esse verbo? Eu não olhei. Na terceira pessoa. Na terceira pessoa do Masculino. Masculino. Então, Boaz subiu. Não é isso que está traduzindo? Notem, nós já pegamos um verbo fraco que está na terceira pessoa. Lembra que eu falei para vocês? Alguns verbos fracos na terceira pessoa mantêm as 3 letras da raiz. Coisa complica à medida que ele vai sendo conjugado. Nesse caso aqui, nós demos sorte. Então, Boaz subiu para onde? Oi. No caso, ele está na terceira pessoa, né? Do masculino. Singular. E o verbo está numa ação completa já, né? Exatamente. Porque como ele está no cal... Não, desculpe. Peraí, deixa eu ver. Quando ele está na ação completa, ele não sofre modificação, é isso? Olha, na terceira pessoa, ação completa, que é o catal,
muitos verbos não mudam, mesmo sendo verbos fracos, mas outros mudam. Então, nós não podemos dizer que todos os verbos que estão na terceira pessoa do catal não mudam nunca. Isso não é verdade. Ok? Nesse caso aqui, esse verbo, por acaso, que é um P gutural, ok? Ele é um P gutural, mas ele também é um lâmede gutural. Ele não muda. Ele não muda. Mas nós demos sorte. E por que? Explica para mim, por que não tem um patá aqui ao invés de um kametz? Porque teria que ter um patá aqui, não é isso que o verbo forte faz? O catal, ele não tem um kametz e depois um patá? Por que tem dois kametz aqui? Porque é um verbo fraco. Justamente por ser um verbo fraco, olha, a modificação apareceu no padrão dele e não na raiz. Ok? Então, e Boaz subiu, ou sobe, mas subiu, Achar. Esse achar é o quê? Qual é a frase típica hebraica? Verbo, sujeito, objeto. Essa é a frase típica hebraica, não é isso? Nesse caso, a primeira palavra não é verbo, é um sujeito. Por quê? Porque ele está dando uma ênfase para dizer que Boaz estava com tanta pressa de resolver o problema lá com a Ruth, que ele, Boaz, subiu. Percebeu a ênfase como mudou? Subiu para onde? Onde que ele ia resolver o problema? Vocês até podem intuir, pela lembrança do texto, qual é a classe gramatical dessa terceira palavra. Ela é o quê? Provavelmente é um objeto. Quem sobe, sobe sempre para algum lugar. E esse aqui está com re, que é uma Artigo? Isso. Obrigado, era essa palavra que não vinha. É um artigo. Se é um artigo, ele está determinado. Quando ele está determinado, isso quer dizer que é algum lugar específico mesmo. Que lugar é esse? Char. É o portão, ou a porta, ou a entrada da cidade. Era lá que era o tribunal. E Boaz subiu para a entrada da cidade, para a porta da cidade, para o lugar onde se resolvem as coisas. Aí vem e Yoshev, vai lá, alguém lê esse segundo para mim? Daqui até... Aqui, tá? Tem duas letras. Tá aqui. Essas duas palavras aqui. Vamos lá, quem lê essas duas próximas palavras para mim? E eu já dei a dica, hein? Só que eu li errado. Vaishev. Bom, eu não estou conseguindo, tá pequenininho. Tá pequenininho demais, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Dá para aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aumentei aqui, vê se melhorou, ó. É Kametz mesmo. Tá. Não é Kametz, não. Aqui é Kametz. Vayeshev Sham. Vayeshev Sham. Olha só. Vayeshev, Vaye é o quê? Que tempo é esse? Iktol. Notem, Vayeshev, esse Yud aqui, tem dois Yuds aqui, não tem? Ó, tem um dagueche. Uhum. Um Yud é do Iktol, e o outro Yud? É da raiz. É da raiz. Qual é a raiz aí? Yud, Shin, Vet. Aparentemente, não é Vet, é Ain. Não, perdão, é Shin. É Vet, você tem razão, eu estou olhando para outra palavra, você tem razão. Yud, Shin,
vet. Vamos ver se é isso mesmo? Ai, Acertou, 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 é isso aí. Então, é Yud, Shin, Vet. Essa é a raiz. O que significa Yud, Shin, Vet? Que seria seria a palavra Yashav. Yashav, em hebraico, é assentar-se. Então, olha só. Moradora, Ó, Vayeshev, lembra, está no Ictol, seria futuro. Mas como tem um vav conversivo aqui, ele está ligado ao verbo anterior, que está no passado. Então, virou o quê? Esse Vaiktol aqui. E sentou Sham. O que é Sham? É um advérbio que significa ali. E Boaz subiu para a porta, a gente sabe que é a porta da cidade, mas não diz aqui, e assentou-se ali. Ok? Aí olha que interessante. Quem vai ler esse próximo aqui? Essa palavra aqui, e esse vai ter que ler um pouco mais, hein? Finaliza aí de novo, Revi, qual a palavra? Essa aqui. E as 4 palavras seguintes. E as 4... Virine, boa. Ragnal. Ok, tem um ponto em cima do Gimel. O que é esse ponto em cima do Gimel? É um Roland. Ó, né? Isso. Gonel. Ragoel. Ragoel. O que é Goel? Isso é uma palavra importante que tem que decorar. Goel. Eu sei que o meu Goel vive e, por fim, se levantará por sobre a terra. Redentor. Resgatador. Goel é o cara que tem o direito de exercer o levirato sobre Ruth. No caso, sobre Noemi. Ele é o resgatador da Noemi. Lembra que o Boaz tinha dito, olha, você agiu corretamente, minha filha, fica aqui, mas existe um Goel mais próximo do que eu. Deixa eu resolver isso e depois nós vamos conversar. E ele foi, e Boaz subiu para a porta e assentou-se ali. Ine Agoel. O que é esse? Ine Matov. Ine Boaz. Ine Agoel. Esse Ine é um verbo, tá? Que significa olhar. Mas como ele está aqui, olha, vê Ine, ele virou interjeição. Ele diz assim, e olhe, o Goel... Pode ser também eis que. E eis que o Goel, e eis que o resgatador... Não, é um suspense. E eis o resgatador. O cara que está contando, está aí. E aí, qual é a próxima palavra? Ober. Over, porque não tem Over. Lembra? Ok, over. Asher. Asher. Ok. Over. O que é over? O que vocês acham que é over? O que parece? Pode falar? Pode. Não, mas note bem, eu não quero que vocês consultem nada, eu quero que vocês usem as regras que nós estamos usando aqui. Só para. Não, depois vamos consultar, mas primeiro vamos usar a intuição, vamos usar a atenção. Eu acho que é verbo. Se for um verbo, é um verbo fraco.
E se for um verbo, é um verbo fraco. De que tipo? P gutural. P gutural. Por quê? E a primeira letra é uma Porque a primeira letra é uma gutural, é o Ein. Ok? E não é lamed gutural, porque esse resh aí não é fraco, esse é forte. Over. Over. Ok? Notem, over é um verbo, e aí ele não tem prefixo, não tem sufixo, ele está com cara de ser catal. Né? E como não tem nada depois, ele está com cara de ser terceira pessoa. E parece que, se está falando do Goel, o Goel fez alguma coisa. Então, aí o que eu faço? Aí eu vou fazer o que a Bianca ia fazer. Pode procurar o verbo ein veresh. Procurem a raiz. Ein veresh. Diga o que você ia falar. Não, Se ele está na eu olhei terceira errado. pessoa masculina, no catal, ele novamente parece que não tem alteração, não. Pois é, eu disse para vocês, muitas vezes a terceira pessoa é a melhor dos mundos para trabalhar. Ok? Vai complicar ali. Hã? Eis o Goel. Atravessar o quê? Ou transpor. Então, eis que o Goel atravessou. Quer dizer, saiu do portão. Eis, o Goel atravessou. Uhum. Tá? Aí vem Asher. Asher é uma palavra que, em geral, é uma conjunção relativa. Então, ele pode significar o qual, o que. Então, eis o Goel atravessou, o qual de ver Boaz. De ver é o quê? É um verbo nesse caso. Ele é um verbo. Esse é um Falou? Esse Falou? é o verbo falar. Mas vamos lá. Vamos com calma com esse verbo falar. Primeiro, de ver. De ver. O verbo seria davar. Por que ele está de ver? Qual é o padrão? Qual é o tronco que tem esse padrão? Ie. Piel. Piel. Qual é a outra característica do piel? Intensivo. Ele é intensivo, mas nas letras, o que ele muda? O A dagueche? primeira letra. Ele tem um dagueche aonde? Na segunda letra. Na segunda letra. Notem que essa palavra ela tem um dagueche fraco na primeira letra, porque ele é um begat kefat, e um dagueche forte na segunda letra, embora seja um begat kefat. Por que tem um dagueche forte ali? Porque é um piel. Diver. Piel. Deu para perceber? Ó? Piel. Então, nós temos aqui um verbo na terceira pessoa do catal do piel. Piel, terceira pessoa do catal. Ele disse, mas que tipo de disse é esse? Quem disse? Ó. Boaz. Mas que tipo de dizer é esse? Ele não disse, ele gritou. Por quê? Foi intensivo, né? Foi intensivo. Ô, fulano! Ô, gritou Boaz. Vaiomer. O que é Vaiomer? É um Vaiktol. Omer. Vaiomer, vocês podem decorar. Vaiomer sempre vai aparecer várias vezes. Que significa e disse. Então, gritou Boaz e disse. Surah. Tá? Surah Sheva Po. Surah Sheva Po. Então, vamos lá. Gritou Boaz, então, pegando desde aqui, ó, desde o início, né? E Boaz subiu a porta e sentou-se ali. E eis o Goel atravessou, para o qual gritou Boaz. E disse, Surah Sheva
po. Então, vamos lá. Surá é o quê? Verbo. Parece um verbo, realmente. Qual é a raiz desse verbo, se for um verbo? Samek, Vav, Resh. Samek, Vav, Resh. E, no caso, tem um A aí no final. Esse É um sufixo. esse é um sufixo. Que tipo de sufixo é esse? A gente já viu isso aqui. Do cal. Do cal. Né? Parece um sufixo do cal, mas não é. Se fosse, seria um verbo no feminino. Será que tem um verbo no feminino aqui? Vamos pegar a próxima palavra. Eu não tenho a cabeça do Wellington, peraí. Pera. Vamos lá. Pega o verbo shin, vav, resh. Shin não, samek, vav, resh. E é esse mesmo verbo. Afastar-se, desviar-se. Sim, mas nesse caso aqui, ele é um verbo que ele tem duplo significado. Ele tanto pode significar afastar-se ou interrompe o seu caminho e volta para cá. Essa é a ideia desse verbo. Só que este verbo, ele está no imperativo. Só que ele está no imperativo, ele está como é que diz isso aqui? Ele está na segunda pessoa, mas ele tem esse A aqui do final. Lembra? O que esse A aqui lembra? É um daqueles volitivos que a gente viu. Tem 3 tipos de volitivo. Tem no volitivo da primeira pessoa, que é quase um pedido, um favor, alguma coisa assim. Tem a ordem, que é uma ordem peremptória de quem manda mesmo. E tem na terceira pessoa o que se chama de jussivo, que também é usado para pedir um favor. Coortativo? Coortativo, jussivo e imperativo. Quando eu ponho aqui, ele diz que ele está no cal imperativo e ele tem um re paragógico, que significa assim, é quase um pedido, é uma exortação, é um conselho. Ele gritou e disse: volta aqui, por favor. Seria Jussivo? Hã? Ele está no imperativo porque é a segunda pessoa. Hã? Não, porque o cortativo é normalmente primeira pessoa. E o jussivo normalmente é terceira. Como está na segunda pessoa, é um imperativo, mas é um imperativo com o chamado reparigógico, que é uma suavização. Então ele diz assim: volta aqui, shevá. O que é shevá? É outro verbo. Volta, senta, pô. Pô é aqui. Então, olha só. Eis o Goel atravessou, para o qual Boaz gritou e disse: volta aqui, senta aqui, volte, por favor, e sente aqui. Chevapô. Qual é o verbo sentar mesmo? E a chave, a gente acabou de ver. Mas ele perdeu o Yud. Por quê? Porque no imperativo, ele perde o Yud. Aqui teria que ter um Yud para você fazer o futuro, você pega do Ictol, tira o Yud e vira o futuro. Vira o imperativo, perdão. Vira o imperativo. Então, surra, shevá, significa volte, por favor, e sente, por favor, aqui. Volte, por favor, sente, por favor, aqui. Peloni, vamos lá, almoni, raiassar.
Esse Yassar aqui já apareceu, né? É o verbo, será que é o mesmo? Yassar. Onde que apareceu Yassar aqui? Nessa hora que ajuda aquele negócio de clicar aqui e aparecer todos os outros. Mas vamos lá. Vamos ver essa palavra aqui. Peloni. Na opinião de vocês, esse Peloni é o quê? Volte, por favor. Sente, por favor, aqui. O que vocês imaginam que vem logo em seguida? Pode ser o nome do cara, Peloni, porque esse I aqui indica meu alguma coisa, né? Vamos ver se é isso? Ele é um substantivo comum que está no construto, tá? Peloni, e significa sou. Como é que é sou em português? Significa... Normalmente você usa sou para fazer. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, nesse caso aqui, eu vou precisar da ajuda da palavra. Vamos tentar ver, vamos lá. Aí vem almoni. Ok. Tá? Almoni é amigo, meu amigo. Então, volte, por favor, sente aqui, por favor, Peloni, para que meu amigo vai assar. Vai assar é o verbo voltar atrás. Ok? Está na terceira pessoa. Para que volte atrás. Vamos ver, está ficando estranha essa tradução, mas vamos embora. Vamos pegar aqui a próxima. Vayeshev. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, só por curiosidade. Como é que a RA traduz esse texto? Vamos pegar aqui Ruth 4. Ruth 4, que é o texto que nós estamos vendo. Então, vamos ver a tradução até agora. Isso também vocês podem fazer ao fazer uma tradução. Vocês podem comparar com uma tradução em português. Eu sugiro sempre que você faça isso que nós fizemos, que é pegar palavra por palavra, o texto vai ficar uma bagunça. Aí, depois que o texto já está assim, você tenta arrumar, não conseguiu, pega uma tradução e aí você vai entender melhor a tradução. Então, vamos lá. Boaz subiu à porta da cidade, então vocês já viram que cidade não tem no texto, mas é subentendida, tá? E assentou-se ali. Eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, então note, não é eis o resgatador e Boaz gritou, não, nós traduzimos errado. De que Boaz havia falado. Ia passando. Então, lhe disse, ó fulano, ó meu amigo, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e assentou. Agora, peraí, vamos voltar lá para o texto. Opa, agora ficou bacana esse negócio. Vamos lá. Vamos voltar para o texto. Então, e Boaz subiu a porta e assentou-se ali. E eis o resgatador, né, passou, do qual, não é o qual, ou ao qual, do qual havia dito Boaz. Note, esse havia dito, ele está no catal, no intensivo, do qual Boaz havia dito. Então, ele havia enfatizado que tem um resgatador maior. Por isso que está no Piel. Não é porque ele gritou, não. Eu estou errado.
Percebe? A exegese ela vai passando por essas etapas. Primeiro você acha que ele disse isso. Não, peraí, não é isso, não. Aí você vai descobrindo que não, do qual ele havia dito. Por que está no Piel? Porque ele havia afirmado para Ruth que tem um resgatador mais próximo, e ele deve ter afirmado aquilo com muita força para poder resistir e não pegar a Ruth. Isso é conclusão minha, gente. Estou inventando aqui, tá? Mas pensa, ele de noite, dormindo, meio bêbado, a mulher foi e deita no pé dele. Ele disse enfaticamente para a Ruth, não, filha, peraí, tem outro que tem que ir direito sobre isso, calma lá. Ok? Então, pode ser que tenha esse sentido aqui, eu estou lançando uma hipótese. Então, do qual Boaz vai Homer dizia ou disse, do qual Boaz disse. Aí, não, aqui, do qual Boaz havia dito. Esse é o sentido daqui. Aí vem. E disse. Quem disse? Boaz. Volta, senta-te aqui, ó fulano, meu amigo. Ó fulano, meu amigo. E voltou, ó, o mesmo verbo, volta, tá aqui, olha como ele ficou diferente no Vaiktol, olha, vai assar, ó, as duas letrinhas, se eu tirar o Vav, que é o Vav conjuntivo, Vav conversivo, e esse Ud aqui, que esse Ud faz parte primeiro do Iktol, e não faz parte da raiz, porque a raiz é sur. O que caiu aqui é o Vav. Olha aqui, o Vav sumiu aqui do meio. Mas esse primeiro Iktol aqui, ele o primeiro Iktol do primeiro Yud é do Iktol. O segundo, o pontinho que está aqui, indica a supressão não, ele simplesmente é porque ele tem o daguesh mesmo, o Vaiktol tem o daguesh. Então, olha só, vai assar. As duas letras que sobraram foram essas. É aquele caso de você tirou o que sobrou. Você tirou o que sobrou, aqui quando coloca aqui, essas duas letras que sobraram, ok? Você tirou isso aqui, você fica com duas letras. O que você tem que fazer? Bota um Yud ou um Vav aqui no meio e vai procurar. No caso aqui está fácil, porque é o mesmo verbo que está aqui. Então eu já tenho a raiz, eu já sei qual é a raiz. É Shur. Então, vai assar significa e ele voltou e vai a Sev. E sentou. Vai assar, vai a Shev, significa ele voltou e sentou. Aí vem. Vai cá. Isso aqui parece o quê? Tá fácil, hein? O senhor quer saber o quê? Qual é a classe dessa primeira palavra aqui? Verbo. Verbo. A próxima seria o sujeito e a próxima seria o objeto. Ok? Então vamos ver se é isso. Isso aqui, se é um verbo, o que é penduricalho aqui? Vav. O Vav é penduricalho. E o que mais? Um Yud. Um Yud. O Yud também é penduricalho. O que sobrou? Sobrou duas letras. K. Uhum. Só que uma delas é gutural. Kar. O que pode estar acontecendo aqui? Pode estar acontecendo várias coisas. Vamos lá. Pode ter caído a primeira letra. Uhum. Pode ter caído a primeira letra. Pode ser um yakar. Ou um vacar.
Ou um nukar. Nakar, por exemplo. Se o yud, se o verbo original tem nun, yud ou vav, eles caem. Mas a terceira letra, que também pode ser a segunda letra, tem uma outra gutural aí. Então, complicou um pouquinho. Como é que eu descubro que raiz é essa? O que a gente pode fazer? A gente pode botar um yud ou um vav entre as duas letras. É uma possibilidade. Lembra que a regrinha dizia isso? E também, olha só, vamos dar uma olhada aqui, que isso é legal, olha só. Suprima todas as letras auxiliares. Se sobrarem 3, é a raiz. Não sobrou 3, sobraram 2. Se ao suprimir as letras permanecerem apenas 2 letras na palavra, adicione a consoante nun ou yud antes das que sobraram. Então seria nakar ou yakar. Ou ainda, yud ou vav entre as duas conhecidas da raiz. Aí seria kiar ou kavar. Ou kur, no caso, porque é kof, kur, ret. Nós estamos vendo as possibilidades. Outra tentativa é colocar a consoante re ou aleph no fim da palavra. Mas eu acho que não é, porque dificilmente você vai ter um ret com um aleph, ou com outro re. Mas Tu tinha falado uma coisa sobre suplição quando o verbo está no imperativo. Será que tem alguma coisa a ver aí? Pode ser. Dificilmente ele vai estar no imperativo, porque no imperativo o yud cairia. Porque lembra como é que forma o imperativo? O imperativo é formado pelo iktol sem o i, sem o yud. Então seria kar só. Normalmente o imperativo ele pega a primeira letra da raiz e é a primeira letra que aparece, não vem com... Só, o máximo vem um vav, né? E faça, não, é uma ordem nunca é... Você diz, né? Você diz assim, vá, corra. Você não diz, e corra. Né? Então, isso eu estou aqui raciocinando com vocês. Olha só, se após a supressão das letras... Não, esse é, no caso, sobrar uma letra só. Outra tentativa é colocar o re ou aleph no fim da palavra. Ou reduplicar a segunda letra. Olha, esse aqui parece interessante. Vamos tentar reduplicar a segunda letra? Qual é a segunda letra? Ó, será que é carrar? Bom, a essa altura, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar essas possibilidades todas. Se eu não tenho um programa como esse que eu tenho, eu vou pegar essas 3 possibilidades e vou procurar no dicionário para ver qual que se encaixaria aí, né? Uma outra coisa fácil de fazer é pegar o português e olhar qual é o verbo, mas eu não vou fazer isso. Ok? Estou insistindo aqui. Então, deixa eu consultar aqui. O verbo aqui... Caramba! A gente não ia acertar nunca. É isso que eu ia falar, reverendo. Deu uma olhadinha aqui. A gente não ia acertar nunca, porque é lacar. Naquelas regras lá, a gente não ia achar. Mas olha só, acontece que o verbo lacar é um verbo muito usado. Então, é um verbo que, normalmente, quando você vê cá, o lacar eu não lembrei disso agora, mas lacar é muito usado, porque é pegue. Ou pegar, né? Então, laecar, no caso, e pegou, ok? Porque terceira pessoa do masculino, ele está no vaiktol, do cal, e ele é o verbo take. Take é tome, né? Pegue, tal. Então, e pegou, acharar. O que é acharar? É um numeral. Esse também a gente não tem que ver o verbo. E pegou acharar 10, ok? Shanashim. Homens. Isso. E pegou 10 homens. Mizekne. Aqui isso está no construto, ó. Mizekne air.
Então, olha, dos anciãos da cidade, Mizikne Air, dos anciãos da, tá no construto, cidade, Air, da cidade. Então, ele tomou 10 homens anciãos ou sábios da cidade. Por quê? Ele está juntando um tribunal para resolver o problema. Ele está pedindo uma ação conciliatória. Ele quer fazer um acordo, então ele precisa de 10 testemunhas. Vaiomer, e disse, Shevu Po. O que é chave? O que é Yashev? Nós já vimos. Vem aqui, é isso? Não, Sentar-se. sentar. E ele está em que? Ele é um imperativo, porque ele tirou aqui tirou o Yud, e sobrou o que no final? U. U é masculino, Na é feminino no Ictol. Então, Shevu significa sentai aqui. Como é plural, ele não disse sente, ele disse sentai, porque ele disse para 10 pessoas. Sentai aqui. Vaieshevu. E eles, o Yashev. E eles sentaram. Gente, olha só. Nosso horário já passou, já terminou. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês perceberam que quando a gente pegou o texto, lá no início, a gente estava assim, caramba, não estou entendendo nada. Mas à medida que você vai brigando com o texto, você vai chegando no segundo versículo, você já vai reconhecendo que tem palavras repetidas, tem raízes repetidas. O mecanismo do cérebro começa a fazer assim, ó. Se você botar um olhinhozinho ali, aquilo começa a funcionar. Vocês notaram isso? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer uma proposta indecente aqui para vocês. A gente precisa, essa é a nossa última aula, ok? O que eu vou fazer essa semana? Eu vou verificar os trabalhos. Então, quem não entregou, corre para entregar. Mesmo que você perca um pontinho, você já vai ter ali. E eu vou fazer algumas traduções para vocês, porque a gente vai, em cima dessas traduções, eu vou fazer a nota de vocês. Semana que vem, quem não conseguir a nota 7, precisará fazer mais uma aula de recuperação. Se vocês quiserem, por isso que eu estou falando que é uma proposta indecorosa, eu estou disposto a dar uma aula de qualquer jeito, pegando um texto com vocês e fazendo o que a gente fez hoje. Para treinar. Se até lá você não tiver a nota, eu vou considerar a sua presença nessa aula como a sua recuperação. Claro que entregando todos os trabalhos, porque se estiver devendo o trabalho, tem que entregar. Ok? Por isso que eu estou falando, dá uma olhada lá nos trabalhos. Quem não quiser vir, porque eu vou liberar as notas durante essa semana, e você vai saber se você vai estar em recuperação ou não. Você pode não querer e pode não poder vir. Não precisa vir. Mas eu estarei dando a aula que eu acho que para quem está querendo dar mais uma praticada, vale a pena. Como a gente tem poucas aulas, uma aula de recuperação. Como eu fiz o semestre passado, que a última aula estava praticamente todo mundo aí. E, embora fosse aula de recuperação, e aí, cara, está presente, está faltando nota, eu completo e pronto, passou, não vou brigar por causa disso. Só não vai passar quem não fez trabalho, quem não entregou, quem não participou e tal. A sua não participação nessa última aula não significa que você vai ser reprovado. Porque pode ser que ao entregar os seus trabalhos você consiga a nota. E tal, tá tranquilo.
O que é que vocês acham? Vocês querem conversar entre vocês? Eu saio da sala, vocês podem conversar, combinar, e vocês me avisam, na boa mesmo. Ô, professor, Diga. vamos fazer como sempre fazemos. Nós conversamos e passamos para o Samuel, e o Samuel passa para o senhor. Tranquilo. Normalmente ele abre, como representante, ele abre a lista na turma e aí o pessoal Vocês vai combinam. colocando. Ok. A minha proposta, então, para ficar clara, é a seguinte. Eu vou encerrar as notas para vocês, vou dar um exercício com algumas traduções. Ok? Esse exercício eu vou corrigir e tal, e ele vai ajudar a completar a nota e tal. Ok? Ele vai ajudar a completar a nota. Esse exercício, você pode acontecer de você não conseguir tirar 10, mas se você fez todos os exercícios, não vai prejudicar você. Vamos dizer que você entregou todos os exercícios atrasados. A sua nota é 9. Esse último você não conseguiu fazer. Muito provavelmente sua nota vai ficar entre 7 e 9. Passou. Ok? Agora, não fez exercício, não entregou, não sei o que, está em recuperação. Aula que vem eu vou dar aula. Quem tiver em recuperação, vindo a essa aula, eu completo a nota. Legal. Agora, eu vou dar essa aula de qualquer jeito e eu libero para vocês assistirem a aula. A minha sugestão é usar esta última aula como um reforço de tudo que a gente aprendeu. E aí não tem obrigação de participar. Se você tem de 7 a 10 a sua nota, você não tem obrigação nenhuma de participar. Você participa se puder e se quiser. Agora, se tiver menos de 7, vai ter que participar dessa aula. Essa é a minha proposta. Não é uma proposta tão indecorosa assim. Esse último exercício é obrigatório também, né? Sim, é obrigatório. Eu vou jantar, que eu não jantei ainda, e vou terminar de preparar, que eu já estou preparando. O que esse exercício tem? Ele vai ter, dos assuntos que a gente tratou esse ano, eu vou pegar algumas daquelas traduções do Futato e vou fazer um exercício com 5 versículos para vocês traduzirem. Como foi o último exercício da outra aula. Só que no último exercício eu pesei um pouco a mão, depois eu vi, eu não tive essa intenção, mas depois eu vi que foi muito dificultoso para vocês. E nesse outro eu não quero ser tão dificultoso. Oi. Ô, reverendo. Diga. Esse exercício que o senhor vai postar hoje, isso, ele é complementar para quem está ou pode estar ou ficar de recuperação, ou ainda é mais uma atividade para complementar? É mais uma atividade. Tá? É mais uma atividade. Só que eu vou fazer o seguinte, ele vai valer 10 pontos. Então, vamos dizer que você tirou 0 nesse exercício. Mas entregou todos os outros. É só somar o número de exercícios com esse 0 e dividir pelo número de exercícios, que você vai ter a média. Eu duvido, porque como ele vale 10 pontos, eu acho que eu dei 6 exercícios para você. Deixa eu ver aqui. Mas os exercícios que o senhor deu, como é que a gente vai saber qual é a nota que tirou, quanto que vale? Muito simples. Se entregou na data, ele vale 10. Se entregou atrasado, vale 9. Porque eu não estou corrigindo esses exercícios, porque eu não consigo corrigir, é uma questão de logística só. Eu não consigo corrigir todos, e ele é autocorretivo. Se você fez direitinho, ele está corrigido. Claro que se você fez nas coxas, ele não está errado, mas aí o problema é seu. Eu estou entendendo que você fez direitinho. Acabou. Então, é muito simples. Você entregou na data? 10. São 7 exercícios, 70. Dividido por 7, tá. 8, 1, esse último que vale nota, que aí eu vou corrigir, vamos lá, você conseguiu 50% dele. Então, você pega aí 8 exercícios. Metade eu entreguei na data. Então, tá lá, 40. A outra metade, 3 exercícios, eu entreguei atrasado. 3 vezes 9 é 27.
É isso? É. Então, 40% mais 27% vai dar 67%. Está faltando 0,3% para completar. Se você fez 50% desse último exercício, você tirou metade. Então, pronto, completou. Percebeu mais ou menos como é que eu faço a conta? Não sou eu que faço. Na verdade, eu vou dizendo, olha, 10, 9, 10, 9, ele vai somando e dividindo. Por isso que, enquanto eu estou lançando as lotas, o pessoal, da primeira vez que eu fiz isso, o pessoal ficou desesperado, porque me manda, mas eu estou com 35%, calma, eu não corrigi tudo. Não, mas eu estou só com 40%, eu estava com 100%, claro, não tinha corrigido nada, era 100%. Aquele negócio, eu até tentei, dessa vez, não fazer com que a nota vá imediatamente para vocês. Ela só vai depois que eu liberar. Porque eu ficava louco aqui, todo mundo me ligando toda hora, e eu corrigindo os exercícios, e eu tendo que explicar, calma, deixa eu terminar e tal. Ok. Eu vou corrigir essa semana. Até vamos dizer, que dia? Até um dia antes da semana que vem, até terça-feira da semana que vem, vocês vão saber se estão de recuperação ou não. Eu acho, pelo que eu dei uma olhada geral, quase todo mundo entregou, eu acho que todo mundo entregou direitinho, mesmo atrasado, alguma coisa, não tem problema. Não me parece que alguém tenha chance de ficar para a recuperação. Nós só vou saber isso mesmo amanhã, depois que eu vou corrigir as coisas. Ok? E aí, até terça-feira, vocês vão saber. E aí você decide, eu vou estar aqui para dar aula. Se não tiver ninguém, eu espero meia hora, 20 minutos, vou estudando aqui e tal. E se ninguém vier, acabou, todo mundo já passou, ninguém precisa ficar para a recuperação. Se alguém vier e quiser, né, nós vamos pegar um texto aqui, não vai valer nota nenhuma para quem já passou. Mas para quem não passou, é para completar a nota. Para quem passou, é apenas uma maneira de recordar tudo que a gente estudou. Pensem. Essa segunda parte, essa tentativa de tradução que a gente fez, ajudou vocês? Alguém está falando? Acho que Bianca. Não, é que eu só entendi o final da pergunta. Então, essa tradução que a gente tentou aplicar as regras e tentar descobrir os verbos fracos e tentar traduzi-los e tal, ajudou vocês? É isso que eu perguntei. Eu acho que ajuda. Porque você vai enxergando na prática, exato, né? Isso eu vou fazer quarta-feira que vem. Quem quiser vir, já passou, tá tranquilo, não precisa vir. Mas, pô, vou lá aprender um pouco mais e tal, para a gente se despedir do hebraico. Tá bom, gente? Ô, professor. Oi. É o Paulo. Diga, Paulo. A gente vai deliberar ali como representante sobre a obrigatoriedade do trabalho também que o senhor vai passar, ou o trabalho não. Vai ser esse trabalho já é obrigatório, já faz parte da coisa. O que vocês vão deliberar é se vocês querem assistir a aula ou não. Mas aí, acho que de certa forma já ficou claro aqui. Só vai precisar... O senhor não poderia deixar esse trabalho aí, a obrigatoriedade, só para quem ficaria em recuperação eventualmente? Não, porque eu preciso dele, porque ele é o último trabalho ele é o último trabalho do curso programado. Eu poderia dar mais um trabalho para quem está em recuperação, mas eu não vou dar mais um trabalho. Eu vou exigir que ele venha a essa aula, só isso. E aí eu completo. Eu entendi direito, o senhor está sugerindo que o senhor ia corrigir esse trabalho em sala. Não. Eu posso até fazer isso como um exercício. Pode ser um exercício interessante, eu não tinha pensado nisso. Posso pensar nessa possibilidade. O que eu vou fazer é pegar um texto como nós pegamos e traduzir. Quando você traduz o texto na sequência, ele tem essa coisa de um verbo repetir e tudo, e até eu posso dar algumas dicas para vocês de sinais exegéticos que vocês vão percebendo no texto. Por exemplo, aqui, o verbo sentar tem muita importância. Até agora, ele apareceu pelo menos umas 4 ou 5 vezes.
Então, quando você vai definir quais são os verbos importantes de um texto que você está fazendo exegese, essa repetição é importante. Então, isso é uma dica que eu poderia dar para vocês. Quer dizer, o que eu vou fazer com vocês é, vamos tentar traduzir um texto, que é o primeiro passo exegético que exige-se de você ao fazer uma exegese do hebraico. Que é pegar o texto e traduzi-lo. Isso nós vamos fazer. Posso até pegar o exercício que eu dei, mas aí vocês teriam que me entregar. Porque eu tenho posto para entregar o exercício até meia-noite. Até para tirar uma dúvida de quem está no tal e tudo. Mas aí eu colocaria... Mas é que se eu dependo dessa nota para saber, se eu colocar quarta-feira que vem até meia-noite, eu não terei a nota final de vocês até terça. Eu tenho que colocar terça-feira para vocês entregarem. Vamos deixar assim, então, Samuel, fala com o pessoal, é o seguinte, eu vou estar aqui para dar aula, vou entregar a nota de vocês com antecedência e já vou ver quem vai estar de recuperação. E aí eu aviso quem é obrigatório estar nessa aula. Os outros estão livres para vir ou não e participar da aula. Ok. Pode ser isso? E aí vocês conversam aí com o pessoal. Aí depois Pode você deixar. me avisa. Se quiser conversar agora com o pessoal, eu saio da sala e eu não estou mais aqui, a sala fica livre. O único problema é que se alguém quiser entrar, vocês não vão conseguir deixar ninguém entrar. Só sair. Está trancado por fora. E aí vocês empurrando a porta, sai. Mas se tentar entrar, não entra mais. Só eu que posso entrar. Ou alguém que já estava na sala e precisou sair. Que aí não precisa de permissão. Ok? Então, gente, vou deixar vocês sozinhos. Se vocês quiserem conversar agora, já aproveita. Tá bom? Bom bate-papo para vocês. Se vocês quiserem conversar outro dia também, não tem necessidade. Fiquem à vontade. Tá? Obrigado por tudo. Se eu não vê-los mais no hebraico, vê-los-ei no grego. Tá? Espero não vê-los novamente no hebraico, porque isso é sinal que alguém não passou. Então, espero não vê-los mais no hebraico. Tá bom?